dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Vou ler novamente, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te exaltamos e te engrandecemos, ó Deus, pela tua bondade e pela tua fidelidade, Senhor. Nós te pedimos que nesta noite o Senhor possa falar conosco através da tua palavra, Senhor. Fala com cada um de nós aqui nesta noite, joga por terra tudo aquilo que vem tentando roubar a tua palavra, o sono, Senhor, a distração. Ó Deus, joga por terra, Senhor, e que a tua palavra possa falar com cada um de nós aqui nesta noite. Assim nós oramos e nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode se assentar. Não faça a minha vontade, mas a vontade de Deus. Amém? Eu quero ler uma mensagem que eu recebi pelo grupo do Louvor Canaã, que a irmã Diaconisa Alessandra postou há uns dias atrás, e eu achei muito interessante, e eu sei que vai servir de edificação para as nossas vidas. Diz assim a mensagem: já imaginou se Deus realizasse tudo o que você disseste? Você já imaginou se Deus realizasse tudo aquilo que você dissesse? Pois bem, você já imaginou se a partir de hoje tudo que você murmurar e reclamar seja tirado da sua vida? Só imagina, diz o texto. Ai, não aguento a minha mãe. Pronto, morreu. Meu cabelo é horrível. Pronto, careca. Resolveu os problemas. Não dá para engolir o meu emprego. Ok, desempregado. Não pense assim, Fabiano. Meu marido é uma praga. Tudo bem, viúva agora. Não suporto mais esse calor. A partir de hoje, neve e chuva. Minha casa não é boa. Então viva na rua a partir de agora. Já pensou se tudo o que você dissesse, tudo o que você tivesse vontade acontecesse? Por isso, irmãos, uma vez eu li um livro do Dr. Russell Shedd chamado Palavras, e nesse livro ele diz: se você andasse com um gravador no seu bolso o dia inteiro, do momento que você acordou, você tomou o seu café, se preparou para ir para o seu trabalho, foi para o trabalho, voltou, foi para a faculdade, ou foi para casa, o dia inteirinho, o seu dia. Será que no fim do dia, se você fosse ouvir o que você falou o dia todo, será que Deus seria glorificado em tudo? Será que por acaso sairia algumas censuras do que você falou, algumas palavras torpes, algumas palavras profanas, algumas palavras que não trouxerem edificação alguma à sua vida? Será que em tudo Deus seria glorificado? Porque às vezes, irmãos, nós temos vontades. E quando eu digo vontades, não estou dizendo vontades de pecar. Eu estou falando vontades de querermos algumas coisas. Por exemplo, hoje a minha vontade não é para ir à igreja, é ficar em casa. Mas você não fez a sua vontade, você fez a vontade de Deus. Então, o dia todo dia, nós enfrentamos vontades que todo tempo
restringidos pelas nossas vontades, e todas as vezes nós precisamos olhar e falar: essa vontade, ela é de Deus? Essa vontade, ela é minha? Essa vontade, ela é do diabo? Todo o tempo, irmãos, nós precisamos deparar e fazer perguntas para as nossas vidas, porque o dia a dia, muitas vezes, faz com que nós venhamos sair da graça, e quando nós saímos da graça, nós já não fazemos mais a vontade de Deus, agora nós começamos a ser sugestionados pelo diabo, e já não mais fazemos a vontade de Deus, mas começamos a fazer a vontade do diabo. Ou às vezes, nós precisamos colocar nossa carne por terra, porque o nosso eu, ele quer aparecer, o nosso eu quer se vangloriar, o nosso eu se ensoberbece, achando que ele é o dono de tudo e o dono de todos. O que eu falo está falado, é o que mando, ninguém manda, é o que mando, e todos têm que obedecer. Em casa quem fala mais alto sou eu, na minha empresa quem fala mais alto sou eu, na igreja quem manda sou eu, no meu departamento quem manda sou eu, e o tempo todo nós estamos deparando com vontades. Vontades e vontades e vontades. Mas o problema é: estamos fazendo a vontade de Deus? Ou estamos fazendo outras vontades? Por isso que o apóstolo Paulo disse em Romanos 7, versículo 19: o que eu quero fazer, eu não faço. Eu tenho vontades boas, eu tenho vontade de ficar a noite toda orando, eu tenho vontade de ficar o dia todo estudando a palavra, eu tenho vontade de ficar 21 dias de jejum sem comer nada. Eu tenho vontades, e essas vontades são boas, são vontades de Deus. Mas o apóstolo Paulo diz: o que eu quero fazer, eu não faço. Mas o que eu não quero, ou seja, de vez de ler a palavra eu vou assistir televisão, de vez de orar eu vou dormir, de vez de jejuar eu vou comer, eu acabo fazendo. Então, o apóstolo Paulo, diversas vezes, ele vai colocar nos seus escritos, nas suas cartas, a sua luta contra a sua vontade, porque o que ele queria fazer, ele não conseguia fazer, mas aquilo que ele não queria, ele acabava fazendo. Por isso que ele vai dizer: tudo me é lícito. É lícito eu beber, é lícito eu fumar, é lícito eu me prostituir, mas não me convém. Tudo isso é permitido, mas eu não vou fazer, porque isso vai desagradar o meu Deus. Então eu não vou fazer porque eu quero agradar o meu Deus, eu quero fazer a vontade do meu Deus, porque a vontade do meu Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas tem horas, irmãos, que nós começamos a deixar de fazer a vontade de Deus para fazer a nossa. Mas nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos nos apegar com Deus, porque todo o tempo, irmãos, nós precisamos estar revestidos, porque nós não sabemos o dia mau. Por isso que diz a palavra do Senhor em Efésios 6, do 10 em diante: revestivos, pois, da armadura de Deus. Esse é o segredo, é revestir as nossas vidas com a armadura de Deus. E aí Paulo vai fazer uma comparação do soldado romano para uma vida cristã, e ele começa a colocar: o soldado tem que ter o cinturão, para que a roupa esteja bem justa, para que no meio da guerra a roupa não venha cair. Ele coloca a couraça, porque a couraça protegia o seu peito, o seu coração, porque se alguém colocar a espada, a couraça não permitia que a espada entrava. Palavras contrárias. Colocou sobre ele o capacete para quebrar os dardos inflamados, as sugestões inflamadas do inimigo. Colocou as sandálias, o evangelho da preparação da paz. Ele colocou também o escudo. Percebam, 5 armas de defesa, 5 armas que o inimigo podia tentar nos derrubar,
para guerrear. Porque a única maneira de nós vencermos ao diabo é usando a palavra. Você não vence o inimigo porque você faz academia, porque você fez chapinha, porque você é uma pessoa que vai na igreja todo dia. Não. O que vai fazer você vencer o inimigo é obedecer a palavra de Deus. Porque quando o inimigo se levantar, se você está com a vida torta, não adianta você ir lá querer colocar sua mão e expulsar o demônio, porque você vai ser envergonhado. Mas se você obedece a palavra, se você tem uma vida de santidade, se você tem uma vida de obediência, quando você colocar a mão sobre o inimigo, ele vai bater em retirada, porque ele conhece a tua vida, porque a palavra do Senhor diz que o inimigo está ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Ele sabe, irmãos. Ele sabe quando você senta, quando você levanta, porque ele está ao derredor. Ele não é onipotente, onisciente, onipresente. Ele não é nada disso, mas uma coisa que ele é: organizado. Ele vai lá colocar os capetinhas dele em volta, para saber o que você está fazendo no seu dia a dia. E aí, na hora que você estiver desapercebido, ele vem te dar um bote, te dá uma rasteira. Mas o nosso Deus, glória a Deus, está ao nosso redor. Amém. Coloca os seus anjos ao redor daqueles que temem ao Senhor para guardar e para livrar. O inimigo pode vir por um caminho contra você, mas por 7 ele vai bater em retirada, porque o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Mas o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero eu acabo fazendo. Não sei se com você é assim, irmãos. Tem horas que você fala assim: não, agora eu quero ser calmo que nem um monge. Não quero mais brigar, não quero mais falar alto, não quero mais agora espraguejar. Agora eu quero ficar bem tranquilinho, bem da paz. Aí você está ali tranquilo, sossegado, e de repente vem o inimigo e tira você do sério, e você desce da cruz, bate boca, fala: meu Deus, eu não queria fazer, mas eu acabei fazendo. Eu não queria pegar esse dinheiro, mas acabei pegando. Eu não queria olhar na banca de jornal, mas eu olhei. Eu não queria olhar na internet, mas eu olhei. Eu não queria ouvir isso, mas eu ouvi. Eu não queria falar, mas eu falei. Então nós passamos por um processo diário. O que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero eu acabo fazendo. Mas isso não é para nos trazer comodismo. Não, isso é para nos deixar sempre alerta, sempre vigilantes, porque a qualquer momento o teu inimigo, o meu inimigo pode vir contra nós. Então nós temos que ficar todo o tempo vigiando e buscando a Deus, porque Deus é que vai nos dar vitória. Amém. É como aquela ilustração que um evangelista ganhou um índio para Jesus, trouxe o plano da salvação para ele, falou de Jesus para ele. Aquele índio se emocionou, aceitou Jesus, ficou feliz. Ele falou: glória para Jesus, bora no meu coração. E o missionário foi embora, e o índio ficou na aldeia. Passado um ano, o evangelista volta na aldeia e vai visitar o índio que aceitou Jesus. E quando ele pergunta para o índio: e aí, vai tudo bem? E o índio responde: não vai nada bem. Mas como assim? Você aceitou Jesus, Jesus agora está contigo, mas por que não está bem? E ele diz: é como se houvesse dentro de mim 2 cachorros, e é uma luta, é uma guerra constante travada dentro de mim. E ele disse: mas qual que vence? E ele disse: aquele que me der mais alimento.
aquele que eu der mais alimento. Ou seja, se você alimenta mais a sua carne vence. Mas se você alimenta mais o seu espírito vence. Esse é o segredo. O que eu quero eu não faço, mas o que eu não quero eu faço. O segredo para nós fazermos a vontade de Deus é encher as nossas vidas com o Espírito Santo de Deus. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, mesmo que nós formos tentados, assolados, perseguidos, afrontados, nós vamos fazer a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Eu me lembro quando eu era criança, um tempinho atrás, pouquinhos dias, eu assisti os desenhos do Pato Donald. E aí, de um lado assim tinha o anjinho, do outro lado tinha um capetinho. Aí o anjinho falava assim: não, você não pode brigar. E o capetinha falava para ele: não, briga. E era assim, e ilustra bem o que acontece com as nossas vidas, irmãos. É bem assim que acontece. O tempo todo é assim, acontecem as situações e o anjinho está falando assim: não foge, chuta que é laço, sai dessa. E o capetinha: vai por aí, entra por aí que vai dar certo. Então nós ficamos nessa luta. O que eu obedeço? Qual vontade eu vou seguir? O que eu vou fazer? Porque a nossa luta é uma luta travada. E o que eu entendo é que todos nós temos que lutar contra 3 vontades. Olha a luta do crente, irmãos. É uma luta travada. A vida do crente não é uma vida fácil. Porque você não ser crente, você deixa a vida me levar. Vida leva aí. Agora você ser crente é você obedecer a palavra, seguir a palavra, obedecer a palavra, viver a palavra. Então não é fácil você andar pela palavra, porque você vai ser tentado a sair dela. Mas se você ficar, você vai ser abençoado, você vai ser próspero, você vai ser bem sucedido, porque é isso que diz a palavra do Senhor para as nossas vidas. Aleluia. Então a primeira vontade que nós temos que lutar é viver a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Aleluia. É assim que a gente diz, mas não é assim que o texto diz. A vida inteira eu achei que era assim, mas aí um dia eu fui para o texto, e não é assim que o texto diz. O texto diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Sabe por que o perfeito vem por último? Porque tudo que Deus faz é perfeito. Então Deus só chama de perfeito quando Ele termina, quando Ele conclui a obra. Por isso que quando Ele fez o mundo, quando Ele fez a terra, quando Ele fez os céus, quando Ele fez os seres viventes, quando Ele fez todas as coisas, no término de cada coisa que Ele fazia, Ele parava e é boa. É boa. Ele analisava a cada ponto, porque no 7º Ele descansa. Porque o 7 na Bíblia é perfeição. Tudo que Deus termina nas nossas vidas é perfeito. Tudo que Deus completa nas nossas vidas é perfeito. Então uma obra só se torna perfeita para Deus quando conclui. Ah, mas eu comecei bem, eu comecei no fervor, eu comecei no primeiro amor, ganhava uma alma para Jesus por dia, eu passava horas de oração, eu lia a palavra, mas e hoje? Quantas almas você ganhou para Jesus esse ano? O ano está terminando. Quantas vezes você leu a Bíblia esse ano? Você já leu ela de capa a capa esse ano? Fala, Deus. Porque, irmãos, a vontade de Deus é perfeita. Deus precisa estar no centro das nossas vidas. Nós lemos esse texto, Lucas 22, 42. Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Porque eu entendo que a vontade de Deus nem sempre é indolor. Não, no centro da vontade de Deus vai ser só vitória.
ter nadinha disso, você que está enganado. Aí que vai ter. Porque você está no centro da vontade de Deus. Porque quando você está no centro da vontade de Deus, você acha que o inimigo vai ficar quietinho. Ele vai fazer de tudo para te tirar de lá. Ah, mas eu achei que se aceitar Jesus estava resolvido meus problemas. Pelo contrário, agora aumentou. Mas continua firme, porque vai valer a pena. Glória a Deus. Porque no final você vai morar lá na glória. Aleluia. Você está lá com o celular, ó, vou contar um segredo. Lá no céu, você não vai mais chorar. Lá no céu você não vai mais precisar pagar aluguel. Lá no céu você não vai mais ser perseguido. Lá no céu é só vitória. Lá é só vitória. Aqui tem prova e perseguição, e fofoca e calúnia, tem tudo isso. Fica tranquilo. Mas Jesus não era Deus? Sim ou não? Sim. Jesus era Deus. 100% homem, 100% Deus. Jesus era Deus. E por que ele não queria ir para a cruz? Porque ele sabia tudo que ele ia ter que sofrer para nos salvar do pecado, para nos levar para morar lá no céu. Ele sabia tudo que ele ia ter que passar por aquele sofrimento, que iam cuspir no rosto dele, que iam dar chicotada nele, que iam judiar dele, que ele ia ter que subir naquele madeiro, naquela cruz, que iam furar as suas mãos, que iam furar os seus pés, que iam judiar dele. Ele sabia de tudo isso, que ele teria que sofrer naquela cruz. Ele sabia que ele ia ter que passar. Por isso que ele fala para Deus: Deus, se possível for, me passa desse cálice, que eu não venha passar por esse momento de dor, de sofrimento. Mas Deus, eu não vim aqui para fazer a minha vontade. Não, Deus, eu vim aqui para fazer a tua vontade. Então, se eu precisar passar por esse caminho, eu vou passar. Se for preciso passar por esse caminho para trazer salvação à humanidade, eu vou passar. Se eu precisar passar por esse caminho para levar o povo para o céu, eu vou passar. Porque eu vim aqui para fazer a tua vontade, Deus, e não a minha. Agora, se Jesus chegasse e falasse assim: ó Deus, Pai, olha só aquele cidadão ali, um bêbado miserável, um drogado, um traficante, aquele ali matou até a mãe. Eu vou morrer por causa desse, Deus? Não, me leva embora agora. Não vou consumar nada, eu vou embora. Vou largar esse povo aí. Sabia que a Bíblia diz que todos nós, todos, sem exceção, pensa numa pessoa melhor que você conhece. Fala: não, esse aí é santo, esse não peca, esse é o cara. Pensa, ele tem pecado. A Bíblia diz que todos nós pecamos e destituídos, separados somos da glória de Deus. Todos nós. Mas Jesus veio para nos dar a vida. Mesmo nós não merecendo nada disso, Ele veio por amor a mim e a tua vida, irmão, minha irmã. Você é mais do que vencedor, porque Jesus veio por amor às nossas vidas. Ele veio para nos dar vida em abundância. Então fica tranquilo, vale a pena passar por tudo isso que você está passando, porque você vai morar com Ele lá na glória, e ali não vai ser só alegria, só festa, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Fazer a vontade de Deus não é bom, muitas vezes, não é agradável, muitas vezes, mas vai levar a perfeição, que vai nos levar para morar lá no céu. Por isso que o apóstolo Paulo disse certa vez: Senhor, tira de mim esse espinho na minha carne. E não teve resposta. Segunda vez, Paulo: Deus, tira de mim esse espinho na carne. E não teve resposta. Terceira vez: Deus, tira de mim esse espinho na carne. Bom, se Deus não respondeu, Deus tinha seus motivos. Mas quando ele respondeu, ele disse para o apóstolo Paulo: Paulo, olha, irmãos, se tem um homem que era crente na Bíblia, é Paulo, irmãos. E ele vai e diz para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Aleluia. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Porque quando você está fraco, aí você está forte. Então, Paulo, você quer que eu tire o espinho? Ou você quer ficar com a graça? A graça está maravilhosa. Glória a Deus por isso.
ficar com o espinho e receber a salvação. Eu prefiro que fique com o espinho, mas também fique na tua presença. E faça a tua vontade e não a minha, Senhor. Então tem horas, irmãos, que vamos passar pela luta, pela dificuldade, pelo problema, mesmo fazendo a vontade de Deus. Então fica tranquilo. Meu Deus, eu estou com tanta luta, eu estou passando por tanto momento difícil, mas fica tranquilo, porque você está no centro da vontade de Deus. E mesmo que você estiver no centro da vontade de Deus, você vai passar luta, vai passar perseguição, mas a graça de Deus nos torna, aleluia, glorificado e exaltado seja teu santo nome, Senhor. Santo é o seu nome, Senhor. E a graça. Primeira vontade que nós temos que lutar é a de Deus, para ficarmos no centro da vontade de Deus. A segunda vontade que nós temos que lutar é contra a vontade do diabo. Você sabia que o diabo tem vontades? Ele olha para mim e para você assim, ó. Queria tanto te matar, queria tanto acabar com a tua família, queria tanto destruir o teu filho, queria tanto te colocar na miséria, porque diz em João 10:10 que a vontade do diabo ela veio para roubar, matar e destruir. Essa é a vontade do diabo. Mas a vontade de Deus é que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. A vontade do diabo é nos tirar do centro da vontade de Deus. Isso deixa bem claro na tentação de Jesus. Quando o diabo vê que Jesus está há 40 dias de jejum, ele chega para Jesus e fala: transforma essas pedras em pães. Para que você vai ficar jejuando? Para que você vai ficar se humilhando? Você não é Deus? Transforma essas pedras em pães. O diabo ele vem para tentar nos enganar, para tentar nos roubar do centro da vontade de Deus. Até Jesus ele tentou, imagina eu e você, irmãos. Ele vai vir todo o tempo tentando nos enganar. Ele vai tentar, sabe o que é uma tentação? É quando você vê uma coisa que aparentemente parece boa, mas não é. É só uma máscara, é só uma fantasia, porque por baixo é destruição. O diabo vai falar: entra por esse caminho que você vai ser próspero. Ninguém vai saber. Pegar esse dinheirinho aí do caixa, ninguém vai saber. Deus sabe. E o diabo também sabe. E depois que você pega, ele vai te acusar. Você pegou, né? Você pegou, né? Aí você não tem mais paz. É isso que ele quer fazer. É te confundir. É te enganar. Depois ele chega para Jesus e fala assim: ó, pula daquele embaixo. Os anjos vão te segurar. Tudo tentando Jesus para sair do foco, para tirar você da vontade de Deus, mas não teve jeito. Jesus tacava a palavra nele, tacava a Bíblia nele. Aí por fim ele chega, leva Jesus lá em cima, bem alto, e mostra assim todos os povos. Está vendo? Você não quer glória? É só agora se prostrar e me adorar, e a glória do homem vai ser tua. E Jesus repreende Satanás, porque eu vim para fazer a vontade do meu Pai, e não a tua, mas eu vim fazer a vontade do meu Pai. O diabo todo tempo vai te sugestionar para você pecar e para você fazer coisas erradas. Você quer ver? Quem foi o primeiro casal que Deus fez? Adão e Eva. Adão e Eva estavam no paraíso. E você sabia que mesmo no paraíso dava para pecar? Que eles conseguiram pecar no paraíso, irmãos. No paraíso, do bom e do melhor, pecaram. Adão e Eva estavam lá, de repente as
serpente começa a conversar com Eva. Aí ela, o fruto, que bonito, o fruto. Não é maçã, irmãos. Não sabemos que fruto que é, tá? Você que pensava que era maçã, me desculpa te frustrar, mas não sabemos se é maçã, tá? Aí vai lá e pega. Delícia, comeu. Chegou para Adão, toma Adão! E Adão comeu. Chegou o dia, na parte da tarde, Deus vem, Adão, ô Adão! Você pensa que quando você peca, Deus não sabe? Você pensa que quando você peca, está tudo tranquilo? Está todo mundo sabendo, irmãos. O diabo está sabendo, Deus está sabendo. Já é o suficiente. Porque o diabo vai te infernizar e Deus vai tentar te lançar uma palavra para você se arrepender e voltar para o caminho. E aí chega lá, então Adão, por que você se escondeu? Se eu estava nu. Como que você sabe que você estava nu? Então, deixa eu te explicar. Sabe a Eva que você me deu? Por isso que Deus não escolhe mais mulher para ninguém, irmão. Só porque Ele escolheu falar mal. Então você que escolhe a sua, fica tranquilo. Aí você chega. Então, aquela mulher lá que você me deu, Deus, me deu do fruto. Eu comi, aí estamos aí. Olha como você acaba com a fofoca, irmãos. Tá bom, Adão, me dá a mãozinha aqui. Ô Eva, ó, Adão falou que você deu do fruto para ele comer. Ele comeu, e agora? Então, Deus, foi a serpente. Então tá bom, vem cá Adão, vem cá Eva. Ô serpente, Adão falou que Eva deu o fruto e eles comeram. Então, Deus, não tem mais ninguém. Então, eu dei, né? É assim que você acaba com a fofoca, irmãos. Você quer saber se o negócio é de verdade? Chegaram lá e falaram para o presbítero Paulo. O presbítero Paulo estava todo dia lá no boteco. Falaram isso para o presbítero Paulo? Quem falou? Foi o presbítero Walter. Então tá bom, o presbítero Walter foi assim. Então, quem me falou foi o presbítero Fausto. Então foi o presbítero Fausto? Então eu pego o presbítero Walter, vou na casa do presbítero Fausto. E aí, presbítero Fausto? Aí ele, como ele mesmo disse, olhou, não tinha mais ninguém. Não, mas não foi bem assim, né, pastor? Não, eu passei lá, o carro dele estava parado em frente ali à churrascaria. Aí você vê que o negócio não era nada daquilo. E assim que você acaba com fofoca. Quando alguém vem fazer uma fofoca para você, você fala assim, não, então vamos lá conversar com o irmão? Vamos lá conversar com a irmã? Rapidinho, irmão, vai desconversar. Rapidinho vai acabar esse espírito de fofoca. E não vai acontecer nada, irmão. Por quê? Porque é assim que Deus tratou com o pecado. Foi assim. Então a vontade do diabo é fazer contenda, é acabar com o teu nome, é lançar o teu nome no vento. Essa é a vontade do diabo, mas a vontade de Deus não é essa. Então nós precisamos aprender a lidar com os fofoqueiros. Não fica dando teu ouvido para o diabo. Não, mas você viu aquele irmão, você viu aquela irmã, você viu o que eles estão fazendo, você viu. Não dá o teu ouvido para o diabo. Eu tá bom, vou orar por ele. Não quero nem ouvir. Eu era assim antigamente, hoje eu estou mais bobo, irmãos. Antigamente era assim, chegava alguém para falar mal de alguém e falava, não quero nem ouvir, irmãos. Não quero nem ouvir, não vou dar meu ouvido para o diabo falar, não. Eu não quero saber, você vai lá e trata com ele. É assim que a Bíblia diz. Você vai lá e fala com o teu irmão. Se ele não resolver, você leva duas testemunhas. Se ele não resolver, você leva para o pastor. Se ele não resolver, então ele não é considerado crente. Ele é como uma pessoa que não é crente. É assim que a Bíblia ensina. Acaba a fofoca rapidinho. Então não empresta mais o teu ouvido para o diabo. Agora a terceira vontade é a pior, irmão. É o eu. O eu é triste, irmão. O eu, quando você pensa que você está melhorado, não está. O nosso eu. Não, pastor, não viu o que eu fiz? Fiquei orando a noite inteira na igreja, o pastor não viu. Era
Não, pastor, não viu que eu fiquei ensaiando final de semana inteirinho. Eu, quando trabalhava com missões, eu chegava para o grupo e falava assim, ó, se você quer se aparecer para o pastor, você está no grupo errado. Porque aqui o pastor não vai saber. Aqui o pastor não vai ver. Porque o pastor não vai na rua. Quem vai somos nós. Se você quer trabalhar para Deus, você está no lugar certo. Agora, se você quer fazer para o homem, está no lugar errado. Irmãos, você sabia que tinha gente que não voltava mais? Até pastor, irmãos. Chegou para mim e falou, não, eu quero ir com você fazer o trabalho no evangelismo de rua, levar marmita para os moradores de rua. Então, pastor, mas sabe que pastores não vão, né? Tá bom, pastor. Nunca mais apareceu, irmão. Nunca mais. Mas sabe o que é bom? Que Deus usava aqueles que iam. Porque os que iam no propósito certo de ganhar almas para Jesus e levar comida para quem não tinha. Então Deus abençoava. E é interessante que nós falamos, tudo é o diabo. Tudo é o diabo. Trupicou o diabo. Desafinou na guitarra cantando, é o diabo. Quebrou a corda do violão, é o diabo. Furou o pneu do carro, é o diabo. Tudo é o diabo. E o diabo muitas vezes não sabe nem o que está acontecendo. E ele está levando crédito. Nós precisamos lembrar. Alguns vão lembrar, os que têm um pouquinho de experiência, vai lembrar, em 98, São Paulo estava em pânico, porque tinha um tal de maníaco do parque. Quantos lembram disso? Pois é, prenderam ele. Aí quando prenderam ele, foi o Marcelo Rezende, foi entrevistar ele, e ele falou assim, então, por que você fazia isso? Ele falou assim, eu não queria fazer, sabe? Mas aí, dentro de mim, tinha alguma coisa que falava, faz. Então, aí de vez em quando, ele quer manifestar para fazer a vontade dele, sabe? E aí eu faço. Mas ele ausentou a culpa. Não, eu não tenho culpa disso. Quem tem é aquela entidade que está dentro de mim. E assim, irmãos, abriu agora na lei uma brecha. Você vê que agora as pessoas matam, as pessoas estrupam, as pessoas fazem um monte de coisa, e aí chega e fala o quê? É o diabo que está dentro de mim. Não é ele mais, agora é o diabo. O diabo que está fazendo, não é ele. E é mentira, irmãos. Por isso que tem gente que eu tenho dupla personalidade. Você sabia que existe isso? Duas pessoas dentro de você. Aí, a semana toda você faz tudo que não presta, tudo que não pode. Chega no domingo, é outra personalidade. Coloca a roupa de crente, sapato de crente. Aí vai para a igreja todo bonitão, todo santão. Aleluia, pastor, irmão. Deus é maravilhoso. Aleluia. Bateu na mulher a semana inteira. Vai na igreja, aí tem gente que é assim, é dupla personalidade. Lá parece que é uma coisa, aqui é outra. Porque é assim, irmãos. Desse jeito, outros são bipolares. Horas são maravilhosas. Você conversa, você dá risada, daqui a pouco já está nervoso. E bate até no cachorro que passou na rua porque olhou para ele meio de rabo de olho. É assim, irmãos. Aí eu lembro do Hulk, quando eu era criança, meu pai e minha mãe não deixavam assistir, porque depois eu ficava com medo. O Hulk era assim. Ele era bem tranquilo, né? Aquele homem, aquele sossego, tranquilidade. Mas aí ele ficava nervoso, aí já se transformava. Fazia a vontade dele. Matava todo mundo, batia em todo mundo, quebrava tudo, destruía tudo. E tem gente que ainda pensa que é o Hulk ainda na igreja. Tem hora que quer virar o Hulk. Mas, para terminarmos, a verdade é que sem Cristo nós somos fracos. Não adianta a gente ficar arrumando desculpa, irmão. Não, eu tenho dupla personalidade, eu sou bipolar, é o diabo que está me usando. Não adianta, irmãos, ficar arrumando desculpa, porque nós temos que reconhecer que sem Jesus nós não somos nada.
Nada, sem Jesus nada sobra. Se o Senhor Jesus não é Senhor de todo o nosso ser, Ele não é Senhor de nada. Se o Senhor Jesus não é Senhor de todo o nosso ser, Ele não é Senhor de nada. Ou Ele tem tudo, ou Ele não tem nada. Não adianta você querer fazer a vontade sua e a de Deus. Ou você faz a tua vontade, ou você faz a vontade de Deus. Por isso nós precisamos nos arrepender. O Hernandes Dias Lopes esteve aqui quarta-feira da semana passada, e ele disse uma coisa, que arrependimento é mudança de mente, mudança de emoções e mudança de vontades. Precisamos deixar a vontade de Deus prevalecer em nossas vidas. Amém. Se você não guardou nada, guarde pelo menos essa frase: o pecado nunca morre. O pecado nunca morre. Nunca. Todo tempo ele vai estar ali. É nós que devemos morrer para o pecado. O pecado todo tempo vai estar presente. Mas quando nós morremos para o pecado pode estar ali, que não vai fazer diferença nenhuma para nós. Nós precisamos morrer para o pecado, para que Cristo viva em nós e para que o nome dele seja glorificado.